O povo perece porque falta conhecimento, o que significa dizer que o conhecimento é fundamental para que tenhamos uma vida plena. Entretanto, conhecer é tão complexo e, eu diria até impossível ao homem natural. Bom dia, graça e paz. Paulo, aqui em Filipenses 3, diz que ele abriu mão de tudo para conhecer Jesus. Ele diz isso 2 vezes. Verso 8, de fato, considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Jesus. E ele diz, verso 9, eu abri mão de tudo, verso 10, para conhecer Cristo. Conhecer, então, é fundamental. Mas deixe-me mostrar para você, na história do pensamento humano, como os homens sempre acharam quase que impossível, muitas e muitas vezes impossível conhecer qualquer coisa. Por exemplo, o filósofo Demócrito dizia que as únicas coisas que existem são átomos e vazio. E era impossível conhecer porque os próprios sentidos eles eram falhos. E ele dava o seguinte exemplo. O doente come e sente um sabor. O saudável come e sente outro sabor. Por isso ele dizia, tá vendo? Os nossos sentidos não são confiáveis. Outro cara chamado Protágoras disse, o homem é a medida de todas as coisas. Com isso ele queria dizer que não existia uma verdade absoluta, mas a verdade tinha a ver com a percepção de cada homem em relação à realidade. Então se um homem percebia, por exemplo, um doente comia e sentia um gosto, o gosto X, e o outro comia, o saudável, comia e sentia o gosto Y, aí ele dizia, ambos estão certos. Um fala que a grama é rosa, outro diz que a grama é verde. Ambos estão certos. Isso é um tipo de ceticismo. Ceticismo é o cara cético, que não acredita em nada. Ele diz, olha, não dá, eu não acredito em nada. É um agnóstico. Ele diz, olha, não é possível saber coisa alguma. Dizer isso, ó, tudo é verdade, é uma espécie de incredulidade, de ceticismo. Por quê? Porque você nega que exista uma verdade absoluta. Céticos ou não, você nota ao longo da história da filosofia que a filosofia é o quê? É o homem sem a Bíblia, sem Deus, tentando encontrar conhecimento. Céticos ou não, você vê na história da filosofia uma grande confissão de ignorância. A frase mais célebre de todas é a de Sócrates, só sei que nada sei. Um exemplo disso é, nos diálogos de socráticos, no livro A República, chega alguém dizendo assim, olha, fazendo uma afirmação de conhecimento. Tá aqui, eu conheço, e tá aqui a verdade, ó, pá! E aí o trabalho de Sócrates era mostrar, isso aqui tá errado, por isso, por isso, por isso. E depois todo mundo concluía, é verdade. Todo diálogo é assim. Termina com Sócrates mostrando que aquela afirmação de conhecimento estava errada. E só. Não termina com Sócrates dizendo, aqui está a verdade. Se alguém perguntasse, ok, Sócrates, isso aí está errado, isso aí não é verdadeiro. Então mostre-nos a verdade. Não, eu não sei. Eu não sei. Por isso ele disse, só sei que nada sei. Foi Karl Popper comentando sobre isso, esses diálogos socráticos, ele disse o seguinte, o Sócrates da República desaparece. Né? Quando se aproxima assim do caminho ideal para conhecer o conhecimento, aí Sócrates desaparece. Ele pode falar somente mediante metáforas e não pode oferecer sequer uma descrição provisória da bondade. Vai, Sócrates, isso aqui não é bondade? Então mostra pra gente o que é bondade. Ele só sabe dizer o que não é. O que é, ele não sabe. No livro A História da Filosofia, alguém comentando sobre Sócrates, ele se dedicou a descartar as pretensões ao conhecimento dos outros e se orgulhava de estar a par de sua ignorância. Então é isso que a gente nota. Quando você lê, o professor Daniel Lourenço de filosofia diz isso, quando você se debruça sobre os escritos dos filósofos, é nítido o desespero. É nítido, eles estão desesperados. São como aquele povo lá, os cegos lá em Sodoma, cegos tentando achar a porta. E essa é uma descrição exata da filosofia, que é a sabedoria humana. E é isso que a gente vê na Bíblia. Lembra que Paulo, lá em Atenas, que Paulo aos Coríntios, Paulo disse que aquele mundo estava em trevas. Paulo estava dizendo que todos aqueles filósofos, Platão, Aristóteles, Sócrates, estavam em trevas. Paulo disse que o mundo, pela sua própria sabedoria, não conheceu a Deus. Paulo diz aos Coríntios que o homem natural não pode entender as coisas de Deus.
É impossível que ele o faça. A Bíblia diz que a conversão é nos tirar do reino das trevas para o império do reino do amor de Deus. Olha a figura. Nós estávamos nas trevas, que é um símbolo de ignorância. Sempre é um símbolo de ignorância. Então, essa é a descrição bíblica em relação ao homem. O homem está em profunda ignorância pela sua própria sabedoria. Se Deus não se revelar ao homem, se Deus não abrir o entendimento do homem, o homem está fadado à escuridão. Então não existe essa ideia de que um homem por si só ele possa compreender o evangelho. Na minha igreja as crianças ficam juntamente com os adultos durante o culto. E eu tento sempre explicar por quê. Porque é isso que a gente vê na Bíblia. Eu tenho uma pregação inteira só explicando isso. Assista. Coloca aí Salinha, crianças, Rodrigo Mocelin, que você vai achar. E um dos motivos é que os pais falam, mas eles não vão entender. E aí eu digo, mas quem disse que vocês vão entender o que eu vou pregar aqui hoje? Quem disse que eu tenho a capacidade? Vocês e aquele bebezinho ali estão em idêntica condição. Ambos precisam de um milagre para compreender o Evangelho. Ambos, tanto o adulto quanto a criança. E é isso que eu creio. Eu creio que Deus pode fazer um milagre, tanto na criança quanto no adulto. Mas essa é a grande questão. O conhecimento está em Cristo. Olha que coisa. Ao longo da filosofia, muitos argumentaram se era possível conhecer. O ramo que trata isso é a epistemologia. É possível conhecer? Se é possível, quais os critérios para aferir conhecimento, para confirmar que nós de fato sabemos? Primeiro, é possível conhecer? Segundo, como saber se eu sei? Seria basicamente isso. E eu sei que é possível conhecer porque o Cristo disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ele disse isso. Ele disse isso. É possível sim conhecer. Ao mesmo tempo, ele disse que Deus colocou o homem num estado de ignorância. A gente vê, por exemplo, isso em Romanos. Por conta do pecado humano, Deus entregou o homem a um estado de ignorância. Por ignorarem Deus, Deus os puniu com ignorância. A gente lê isso em Romanos 1. A ira de Deus se revela porque o homem ignorou o conhecimento de Deus. Por isso, em Romanos 1:28, Paulo diz, e por ignorarem o conhecimento de Deus, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. O que é uma disposição mental reprovável? Uma mente que se inclina para o erro. Porque ignoraram o conhecimento de Deus, Deus os tornou ignorantes. A gente lê, por exemplo, Paulo falando que os judeus, quando eles leem, há um véu que os impede de entender. A Bíblia fala que quando Paulo pregava para Lídia, Deus abriu o coração de Lídia. Tá vendo? O que a Escritura declara? Que somente por meio de Cristo nós podemos compreender. Que a bênção de compreender é um milagre. Nós não podemos ter compreensão de nada. No devocional de segunda, eu falei sobre como que o conhecimento é uma bênção. Como que o conhecimento é a coisa mais importante que existe. Porque problemas de casamento, de infelicidade, tem tudo a ver com ignorância. Então nós precisamos conhecer. Mas como? Através de Cristo. Só Cristo pode fazer isso. Pastor, como isso é na prática? É por meio da fé. Por meio de uma atitude de fé, de submissão à palavra de Deus, de submissão a Deus, de humilhação diante de Deus. Clamando. Por isso que a gente ora o tempo todo. A oração é essa confissão de ignorância, de fraqueza. É declarar, Senhor, eu não posso conhecer a mim mesmo por mim mesmo. Eu não posso conhecer nada a não ser pelo Senhor. O Senhor precisa fazer o milagre de me iluminar. Por isso Tiago, por exemplo, diz, peçam sabedoria a Deus e Ele vai dar a vocês. Ou seja, a sabedoria é uma dádiva divina. É uma dádiva. É um presente de Deus. Portanto, o que você deve se lembrar sempre é que não é apenas ler o texto. Ah, daqui eu tenho a Bíblia e acabou. Tem um monte de gente que lê o texto e está condenado. E tem gente que até entende o significado correto do texto, mas não tem um entendimento espiritual, ou seja, ele até explica. Eu já vi, por exemplo, ímpio explicando, por exemplo, que a salvação é pela graça, isso significa dizer que nenhum homem é salvo por aquilo que ele faz. Essa é a crença cristã. Eu já vi ímpio explicando isso e o cara explicou corretamente o texto, mas ele não era salvo. Ele não era salvo. Então, a gente precisa
para ter o entendimento correto, e não apenas isso, o entendimento celestial, aquele que entra no nosso coração e muda a nossa vida, para termos o entendimento da palavra, para falar como Jó, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, é necessário um milagre. Tipo assim, se você tentasse andar pelas águas, o que você faria? Você oraria sempre. Você clamaria por um milagre, não é? Ler a Bíblia, ouvir uma pregação, é a mesma coisa. É todo dia, é caminhar sobre as águas. Você não tem a capacidade de entender a Bíblia nem entender uma pregação. Eu não tenho, ninguém tem em nós mesmos. Isso é um milagre. É um milagre. É por isso que, por exemplo, você vive em pecado. Aí Deus não ouve a sua oração. Aí por que você entende as coisas de maneira incorreta? Porque o seu coração está endurecido. E Deus mesmo permitiu isso, por conta de seu pecado. Foi o que Deus fez, por exemplo, com Faraó, lembra? Faraó tinha um coração duro e Deus o endureceu ainda mais, por conta de seu pecado. De maneira que ele se tornou tolo, como a gente lê aqui em Romanos. Deus permitiu que os homens se tornassem ignorantes, por conta do pecado. Tá vendo? A ignorância, como mostra Romanos, já é uma consequência do pecado. Então, por que muitas vezes nós podemos tomar decisões erradas, nós não temos entendimento das coisas, ainda que sejam óbvias, nós não conseguimos enxergar as coisas? Por conta do nosso pecado. Por exemplo, Deus permitiu que Davi tomasse uma decisão errada. Davi não teve entendimento para fazer o que era certo. Davi foi lá e fez o censo. Por que Davi se tornou estúpido? O texto diz que Deus queria punir Israel por conta do pecado. Então, por conta do pecado, Deus permitiu a ignorância de Davi, uma decisão que ele tomou que arruinou seu país. Por isso, a gente não lê a Bíblia apenas com a mente, com a parte cognitiva, apenas com o intelecto, mas com o coração. E aqui eu estou fazendo separação só para tornar a coisa didática, porque a crença correta é o nosso coração tem a ver com a nossa mente, tudo, tá? Ou seja, não é apenas uma questão intelectual, envolve o nosso próprio eu, o nosso coração. Se você... 2 mais 2 dá quanto? Dá 4. Não é? Seria só uma questão cognitiva fazer essa soma, não é? Ok. Mas quando nós vivemos em pecado, a gente dá a resposta errada. Ainda que seja óbvia. Não, 2 mais 2 dá 5. Por quê? Porque entender não é apenas uma questão cognitiva, intelectual, mas envolve todo o nosso ser. Por isso Deus abriu o coração de Lídia, todo o ser dela, de modo que quando vivemos em pecado, Deus permite que caiamos na ignorância. É por isso que tantas pessoas, elas seguem tantos falsos pastores. Por conta do pecado delas, Deus permite que elas se tornem ignorantes. É isso aí. Humildade, para saber que nós não podemos ver por nós mesmos, que nós não podemos compreender por nós mesmos. Nos humilhar e nos arrepender de nossos pecados, para que possamos ter entendimento. Essa é a grande lição de hoje. Não podemos saber por nós mesmos. Repita comigo. Não podemos saber por nós mesmos. Não podemos saber por nós mesmos. Não podemos saber por nós mesmos. Precisamos de um milagre para entender a Bíblia. Precisamos de um milagre para conhecer a Deus. Precisamos de um milagre para interpretar, para conhecer a realidade de modo geral. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome, louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer. Abre nosso entendimento e concede-nos aquilo que eu tenho certeza que é uma oração que o Senhor nunca rejeita. Quando nós oramos por sabedoria. Concede-nos sabedoria, concede-nos a abertura do nosso coração para que possamos entender e compreender a tua santa e bendita palavra. Porque o povo perece porque falta conhecimento. Ó Deus, conceda-nos o conhecimento, para que possamos viver em santidade e experimentar o melhor do Senhor, para vivermos uma vida próspera e feliz, para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Gente, nós temos algumas vagas ainda para a minha viagem este ano, porque algumas pessoas, eu acho que ficaram meio com receio, né, do lado de Israel, mas lá tá seguro, gente. Eu vou estar lá. Principalmente a zona ali de turismo é totalmente segura. Então alguns preferiram remanejar para viajar comigo, acho que o ano que vem. Ou quer dizer, não sei se eles vão viajar com outros, mas enfim, eles pediram para remanejar. Então abriram algumas vagas. A gente tem algumas pouquíssimas vagas ainda.
Então, se você quiser ir comigo para Israel este ano, em novembro, vai ser dia 17 de novembro que a gente vai sair. Acho que é isso. Fale com a Fernanda, o telefone dela tá aqui na descrição. Tá bom? Deus abençoe vocês.